Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara Gentili, eu sou advogada, tenho 27 anos. Hoje eu sou vocacionada da comunidade Colo de Deus, sou representante do Ministério Verdadeiro aqui em Londrina e sou noiva do Márcio, filho da Regina. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a mulher segundo o coração de Deus. E eu estou muito honrada em fazer essa formação e falar sobre isso com vocês. Foi o pedido da Márcia, né? Muito obrigada, porque essa formação em específico, Deus ele tem movido no meu coração desde 2018 e essa é a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto. Então, eu tô muito feliz porque eu acho que Deus vem me preparando há muito tempo e também na semana passada, assim, especificamente, não sei quando vocês vão assistir isso, mas na quarta-feira da semana passada, Deus ele falou muito sobre isso no meu coração. Então eu tô queimando sobre esse assunto, eu quero muito partilhar tudo que Deus vem falando comigo, com vocês. Para nós começarmos a nossa formação, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 2, versículo 36 ao 38. Enquanto vocês vão abrindo a Bíblia de vocês, eu vou contando para vocês o contexto da passagem que a gente vai ler, tá? O contexto dessa passagem se dá quando Jesus ele é apresentado no templo e o Simeão, o profeta Simeão, ele vê Jesus e ele percebe, o Espírito Santo, na verdade não é que ele percebe, o Espírito Santo fala para ele que aquele é o menino da promessa de Deus, que Deus está vindo na terra e que todas as profecias estão se cumprindo, que Simeão tinha falado para Deus que ele queria ver a profecia se cumprindo. Então Simeão ele fala assim: Deus, agora que eu vi a profecia se cumprindo, você pode me levar para perto de você, porque eu já sei que tudo vai ficar bem. E essa passagem nós vamos falar especificamente de uma mulher que estava neste momento, neste exato momento lá no templo, que ela geralmente passa despercebida, né, nessa passagem, mas ela é uma personagem muito importante, porque a gente vai ter muitos dados sobre elas dentro dessa passagem. Eu vou ler agora com vocês. Vamos lá então. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com seu marido desde a sua virgindade, ficara viúva e agora com 84 anos, não se apartava do templo, servindo a Deus noite e dia em jejuns e orações. Chegando ela, à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação. Palavras da salvação. Glória ao Senhor. Gente, por que eu escolhi essa passagem, essa mulher, para falar com vocês sobre a mulher de acordo com o coração de Deus? Primeiro que Ana é uma mulher que estava lá na hora em que Jesus chegou no templo, em que ele foi apresentado no templo para Simeão. E na própria passagem que se refere a Ana, fala aqui, ó, que ela era uma mulher que não se apartava do templo, que ela vivia servindo a Deus noite e dia com jejuns e orações. Então, quando a gente tem uma visão macro sobre o que é ser uma mulher no reino de Deus, é justamente isso, é ser uma mulher que serve a Deus noite e dia, que faz jejuns, que faz orações, que não sai do templo, não sai da casa de Deus. Mas Ana nos ensina muito além disso. Essa passagem ela é cheia de significados. Eu acho isso a coisa mais linda do mundo. Porque quando Deus ele começou a falar comigo por meio dessa passagem, gente, foi assim, foi magnífico o que Deus falou no meu coração, sabe? E eu acho que todo mundo deveria ouvir o que Deus tem para falar nessa passagem, porque é assim, incrível. Primeiro que a gente sabe o nome, sabe a filiação dela e sabe de onde ela nasceu. Aqui, olha, Ana, filha de Fanuel. O porquê que saber a filiação de Ana é uma coisa tão importante, tão significativa. Primeiro que, para que nós possamos entender quem nós somos, segundo o coração de Deus, nós temos que entender a nossa identidade. Entender qual que é o nosso propósito no reino de Deus. Entender para que nós estamos aqui na Terra, sabe? A gente não precisa entender todo o contexto, porque a gente precisa entender só o próximo passo da nossa identidade. Porque Deus ele vai nos revelando o nosso propósito aos poucos, né? Mas, para que nós possamos começar a compreender a nossa identidade em Deus, nós temos que ter a nossa filiação certa.
E quando eu falo filiação, gente, eu não me refiro apenas entre a minha filiação com Deus, mas a minha filiação com meu pai terreno. Por quê? A minha filiação com Deus está completamente vinculada com meu pai terreno. Quando eu entendo a minha relação com meu pai terreno, eu entendo a minha relação com Deus, porque essas duas relações, elas são intimamente ligadas. Então, a partir do momento que eu tenho um problema na minha filiação com meu pai terreno, eu não consigo me identificar como mulher, não consigo me identificar como pessoa e não consigo conversar com Deus Pai, porque eu acabo refletindo essa frustração em Deus Pai. Então, a partir do momento que eu reconheço a minha identidade, eu sei de onde eu sou, eu sei quem que eu sou, eu sei da minha filiação, fica muito mais fácil de eu entender quem que eu sou em Deus. Então, de eu entender o que Deus espera que eu faça para que eu seja a mulher do reino. Porque ser uma mulher de acordo com o coração de Deus significa que eu vou ser além de uma mulher virtuosa, não além de uma mulher virtuosa, isso está errado. Eu vou ser uma mulher virtuosa que entende que qual é o seu propósito dentro do reino de Deus. Então, por exemplo, eu, Bárbara, eu sou uma mulher que busco todas as virtudes de Nossa Senhora, busco as virtudes de Deus por meio do Espírito Santo e tudo mais. E só que para que eu alcance as virtudes necessárias para que eu cumpra o meu papel, eu preciso entender qual que é o meu propósito de vida. Eu sei hoje que meu propósito de vida é ajudar mulheres a encontrarem quem elas são em Deus, a entenderem a dignidade delas, a entenderem a identidade delas, a entenderem que elas não precisam ser maltratadas, que elas são amadas. Todas essas questões é o que Deus coloca no meu coração como propósito de vida. Então, a partir do momento que eu entendo isso, Deus ele desenvolve mais virtudes que têm a ver com o meu propósito. Então, por que eu vou pedir virtudes, apenas virtudes que não têm a ver com o meu propósito? Eu tenho que pedir que Deus, que Nossa Senhora me dê as virtudes necessárias, os dons necessários para que eu cumpra com aquilo que Ele me criou na Terra. Entende o que eu quero dizer? Isso é um querigma, né? As mulheres, elas têm que as pessoas, elas têm exatamente os dons que são relacionados ao quê? À missão que elas vão cumprir na Terra. Então, para eu ser uma mulher virtuosa, para ser uma mulher de acordo com o coração de Deus, é fundamental que eu entenda o meu propósito. Para que eu entenda o meu propósito, eu tenho que saber, assim, necessariamente a minha filiação com Deus. Entender a minha filiação com Deus. E para que eu entenda a minha filiação com Deus, a minha identidade em Deus, quem eu sou para Deus, eu tenho que ter a minha filiação com meu pai paterno bem, assim, estruturada. Se hoje você não tem seu pai, se hoje você não conhece seu pai, se você não conversa com seu pai, seja qual for o problema que você tem com seu pai, você não precisa resolver diretamente o problema com seu pai, porque o problema não está nele, está dentro de você, em você conseguir perdoar, em você conseguir resolver as situações que tem dentro de você. Claro que uma imagem paterna faz toda a diferença, uma imagem paterna bem resolvida faz toda a diferença na nossa vida. Eu tive uma criação em que o meu pai, ele foi muito duro, ele me maltratava muito, me xingava muito, me batia, enfim, foi uma criação que como que eu posso colocar isso em palavras? Que fez com que eu não entendesse quem que eu era como mulher, porque eu fiquei muito ferida. Então, hoje em dia, eu vejo que não foi assim, que o que ele fez pra mim me atingiu até certo ponto, porque eu decidi o que eu ia fazer com tudo aquilo que acontecia. Eu decidi que eu ia descobrir a minha identidade em Deus e que eu ia consertar a minha filiação da minha parte, entende? Não da parte dele. E tudo isso, o que Deus ele vem falar hoje pra nós, é muito importante, porque ele pegou uma mulher, tá? No caso eu, pegou uma mulher que tinha filiação cagada, assim, a filiação horrível, filiação paterna horrível, e tirou ela daquele lugar, porque com a minha filiação cagada, o que aconteceu? Eu me tornei uma feminista, assim, roxa, né? Me tornei uma feministona, de tipo, que esses dias eu tava conversando com uma amiga minha da faculdade, ela chegou pra mim e falou assim que ela tinha medo de eu ser o tipo de feminista que não raspava nem o braço, assim, nem a axila.
Então, para vocês verem o nível que eu cheguei por causa de uma ferida causada dentro da minha filiação. Então, eu refletia tudo isso, eu achava que o feminismo era a resposta que eu precisava para que eu saísse dessa situação, para que eu não sofresse, para que eu fosse curada. Mas daí um dia eu encontrei com Jesus, e quando eu encontrei com Jesus no meu quarto, no meu secreto, juro, gente, foi dentro do meu quarto, no meu secreto, eu vi que, cara, não fazia sentido assim, sabe? Mas ainda assim eu não entendia o porquê que não fazia sentido. Eu comecei a abrir minha mente pra que, tipo assim, o feminismo não faz sentido na sua vida. E daí eu falei assim pra Jesus, falei, Jesus, então escreve pra mim, desenha pra mim o porquê que não faz sentido na minha vida, porque você falar só pra mim que não faz sentido não vai me fazer deixar de ser feminista. Preciso que você escreva detalhadamente pra mim o porquê que ser feminista é errado. E Deus fez. Eu abandonei completamente o feminismo. Deus, ele realmente me curou e vem me curando ainda, porque a cura, ela acontece sempre, né? Eu ainda tenho minha filiação com meu pai, hoje meu relacionamento com meu pai é muito melhor do que era antes, quando eu era mais nova. Mas ainda assim precisa melhorar muito ainda, tanto da minha parte quanto da dele. Mas eu sei que da minha parte eu posso mudar e eu posso melhorar, entende? Então tudo depende de mim para que eu tenha uma filiação tanto com Deus, para que eu seja curada na minha filiação paterna. Tudo depende de eu dar o meu primeiro passo. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. Ana, ela lembra nós que é muito importante a gente saber de onde a gente vem, da nossa filiação. E se hoje você não, como eu disse, se hoje você não tem a sua filiação, se hoje você não tem seu pai com você, se você não conheceu seu pai, não importa, gente. O que importa é você e Deus. Deus, ele está aqui para curar você. Eu fui uma pessoa dentro da minha casa que eu fui a única que fui transformada por Jesus, que fui alcançada por Jesus, que tive a minha vida completamente transformada. Meu pai não teve. E isso não impediu com que meu relacionamento com meu pai fosse reflexo do que eu vivi com Deus, entende? Então, assim, quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente entende quem a gente é em Deus, todos os nossos outros relacionamentos começam a ser mudados. Então, voltando, né? É que essa parte da filiação, gente, é realmente, assim, é essencial. Porque se você for ver a história da humanidade, assim, desde a criação de Adão e Eva, a mulher e o homem, eles são totalmente codependentes. Então, assim, se eu entendo quem eu sou para o homem, no caso é o meu pai, eu entendo quem eu sou na minha vida. Entende a profundidade? Mas isso eu acredito que seja para uma outra formação a gente falar sobre isso, se for necessário. Mas a partir do momento que eu entendo quem eu sou para o homem, quem eu sou para o meu pai, quem eu sou para Deus Pai, eu entendo quem eu sou como mulher. Se eu tenho um homem posicionado no lugar dele, na vida dele, eu entendo quem eu sou como mulher, eu sou posicionado como mulher. Entende? Isso reflete na minha vida. Então, voltando aqui para a passagem. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Então a gente já sabe qual que é a filiação de Ana. Ela era de uma idade avançada e depois de ter vivido 7 anos com seu marido, desde a sua virgindade. Gente, então aqui a gente já pode ter duas revelações. Primeiro que quando se diz 7 anos, se diz que o casamento foi um casamento virtuoso, que foi um casamento perfeito de acordo com o tempo de Deus. Não necessariamente significa que ela ficou casada por 7 anos, mas significa que foi um ciclo completo de 7 anos, entendeu? E por que é importante a gente falar sobre isso? Porque antes de qualquer coisa, assim, a coisa mais importante que existe na Terra, que Deus criou na vida, para todo mundo, assim, entre nós, foi a família, tá? Então, uma mulher de acordo com o coração de Deus é uma mulher que vive a família. É uma mulher que entende o papel dela dentro da família dela. É uma mulher que cria a família dela para o reino de Deus. É uma mulher que tem um casamento perfeito, que tem virtudes para viver muito bem o casamento dela. Eu falei para vocês no começo que eu sou vocacionada da Colo de Deus, mas isso não significa que a minha primeira vocação é ser Colo de Deus. Não, a minha primeira vocação é ser uma esposa virtuosa, é ser uma mãe virtuosa. Então, tudo na minha vida tem que girar em torno disso, da minha primeira vocação, que é a minha família.
E depois da minha primeira vocação da minha família, vem a minha vocação como colo de Deus. A minha primeira vocação como mulher de família posicionada, certo? Ela é potencializada pelo meu chamado a ser colo de Deus. Então, essa questão do que eu sou como dentro da Igreja Católica é secundário, perto do que eu sou diante do reino de Deus, que é uma mulher, mãe de família, que ajuda a auxiliar o marido. E isso, gente, isso é muito importante falar qual que é o papel da mulher, tá? Porque uma mulher, de acordo com o coração de Deus, ela sabe qual que é o papel dela que ela tem que desempenhar. Lá em Efésios 5, do versículo 22, se eu não me engano, vai falar que a mulher, ela tem que ser submissa ao homem. Mulheres, não odeiem essa palavra. A Bíblia, a palavra de Deus, a Igreja Católica é perfeita, não erra. Se você odeia essa palavra submissão, você odeia a sua religião, você odeia aquilo que foi criado por Deus. Submissão de acordo com a palavra bíblica, submissão de acordo com o que Deus deseja para nós, é que nós, mulheres, sejamos auxiliares dos nossos maridos. Esquece toda essa submissão que você tem do mundo. Esquece tudo isso que o mundo colocou na sua cabeça, tudo isso que o mundo colocou no seu coração, porque é mentira. É mentira de Satanás querendo te tirar do seu lugar como mulher dentro da sua família. Você foi feita para ser submissa ao seu marido. Você foi feita para ser uma mulher de acordo com o coração de Deus. De acordo com o coração de Deus, você tem que ser auxiliadora do seu lar. O seu marido, ele tem que ir pra rua lutar por você, dar a vida por você, dar o sangue por você e pelos seus filhos. E você tem que ficar dentro de casa, cuidando dos seus filhos. Não significa que você não vai trabalhar, que você não vai ter uma vida fora da sua casa, que seus filhos não vão para a escola, não significa isso. Significa que você e o seu marido são complementares. Ou seja, o seu marido ele desenvolve certos papéis e você tem outro papel dentro da sua família. Entendeu o que eu quero dizer, gente? Não odeiem a submissão, amem a submissão, porque a submissão, ela é divina, ela foi criada por Deus. Vem lá antes do pecado original, plano original de Deus. A mulher e o homem serem complementares. É tão linda essa questão, porque se você for ler lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, você vai ver. Eu vou verificar aqui pra ver se é realmente essa passagem, porque eu quero falar pra vocês certinho isso. Aí. Isso, capítulo 2, versículo 18. Quando você for olhar lá, você vai ver que Deus planejou a mulher antes. Olha que lindo. Antes do homem pensar na existência da mulher, Deus planejou ela. E daí ele fez com que o homem quisesse com que a mulher existisse. Então, gente, eu tive que dar uma pausa aqui no vídeo. Mas, então, lá no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 18, Deus, ele sonhou com a mulher, cara. Eu acho isso a coisa mais... Quando Deus, ele me revelou isso, porque na minha cabeça foi sempre assim, o homem percebeu que precisava de uma mulher. E daí Deus falou assim, realmente não é bom que o homem fique sozinho. Então eu vou criar uma mulher dele. Mas não foi isso, eu acho que era pura ignorância da minha parte. E eu preciso falar isso pra vocês, porque eu realmente já fui muito ignorante. Graças a Deus, Deus ele vem revelando coisas lindas assim pra mim, sobre o matrimônio, sobre ser uma mulher. E quando eu li, de novo, Gênesis, capítulo 2, versículo 18, eu vi que Deus sonhou comigo antes do homem sonhar comigo. E daí, o que Deus fez? Deus, ele falou assim, não é bom que o homem fique sozinho. Aí, Deus criou uma estratégia. E falou assim, o homem vai nomear todos os animais da terra. O homem começou a nomear todos os animais da terra. E ele viu que todos os animais da terra tinham um companheiro. E aí o homem percebeu, nossa, todo mundo tem companheiro e eu não tenho. Aí Deus falou assim, agora é a hora de você ver que você tem alguém que você merece. Daí Deus criou a mulher. Porque o homem desse valor pra mulher, entende? Então, para que a mulher ela fosse valorizada. Desde a criação do mundo, Deus sonhou com que o homem quisesse a mulher e com que a mulher ela fosse valorizada. Vocês entendem? Isso é um valor original. É algo que Deus ele sonhou para nós, para nossa vida. E quando eu vi isso, eu fiquei assim, extasiada. Eu falei assim, caramba,
Deus realmente me ama muito como mulher. E nisso Deus ele revelou isso. E daí eu fiquei assim, como eu falei, fiquei em êxtase. E aí quando eu fui ver, depois comecei a estudar mais a palavra e vi que Deus sempre usou a mulher para falar dele, para anunciar o reino, para anunciar que, cara, Jesus estava chegando, para trazer Jesus para a terra, Deus usou uma mulher. Para anunciar que Jesus tinha ressuscitado, Deus usou uma mulher. Para anunciar que Jesus ele que a promessa estava se cumprindo, Deus usou Ana. Deus usou Ana. Sabe por que Deus usou Ana? Porque a Ana era uma mulher que viveu o casamento maravilhosamente bem, virtuosamente. Ela viveu de uma forma tão bonita o casamento dela, que quando o marido dela faleceu, ela continuou uma mulher virtuosa, porque o casamento dela santificou para que depois que o marido dela falecesse, ela continuasse honrando o marido dela, indo ao templo, rezando a Deus, fazendo jejum. O marido dela continuou sendo honrado. E você sabe que é tão bonita essa passagem que Ana era viúva, e Ana era uma mulher totalmente marginalizada naquela época, e ela teve a honra de ver Jesus chegando no templo. Ela teve essa honra porque ela era uma mulher virtuosa, porque ela era uma mulher de acordo com o coração de Deus. Gente, ela sabia quem que ela era, ela sabia a filiação dela. Ela viveu um casamento virtuoso. Eu sou apaixonada por ela. Ela era virtuosa. Ela ia o tempo inteiro, ela ia pro templo para rezar, ela vivia fazendo oração, vivia jejuando, e quando foi tempo oportuno, Deus honrou tudo que ela era, tudo que ela foi até aquele momento, dando pra ela de presente. Olha, minha filha, você tá vendo a promessa se cumprindo, agora você vai e anuncia. Vai lá e anuncia, pode ir. Gente, eu acho assim que Ana foi uma mulher muito de acordo com o coração de Deus. E quando a gente pensa em como nós vamos ser mulheres de acordo com o coração de Deus, eu realmente pego Ana, assim, como exemplo. Maria também, mas é que Maria, ela foi uma mulher imaculada, então ela nasceu sem pecado nenhum. Ana, ela nasceu com pecado. Não tô falando que Ana é superior a Maria, pelo amor de Deus, tá? Eu espero que vocês tenham entendido a minha colocação, mas é que Ana, ela se torna mais palpável no sentido de que ela nasceu com o mesmo pecado que eu. Ela poderia ter cometido os mesmos pecados que eu, a gente não sabe porque na Bíblia não falou. Mas a gente sabe que ela foi uma mulher virtuosa porque ela sabia quem que ela era. Ela tinha a identidade dela, conhecia a filiação dela, era resolvida com a filiação dela. A gente sabe que ela viveu um casamento perfeito, porque ela viveu 7 anos, que representa a perfeição na Bíblia. A gente sabe que ela era uma mulher de oração, a gente sabe que ela era uma mulher de jejum, ela sabia que era uma mulher que sempre servia a Deus no templo, e a gente sabe que mesmo que ela fosse uma mulher viúva, que era marginalizada naquele tempo, o que os outros falavam sobre ela, o que os outros pensavam sobre ela, não definiam quem ela era para Deus. Essa eu acabei de pegar agora. Mesmo que os outros deixavam ela à mercê da sociedade, os outros discriminavam ela, as outras pessoas falavam pra ela que ela não valia nada, que ela era uma mulher viúva e não se importavam com ela. Ela não se importava com o que os outros pensavam dela. Ela não se importava, porque ela sabia quem que ela era. Gente do céu, isso é muito lindo. E você, a minha pergunta é você sabe quem que você é? Você tem a sua filiação bem resolvida? Porque isso é uma coisa, assim, que Deus ele realmente quer pra nossa vida. Eu descobri recentemente que muitas das coisas que nós temos no mundo, se não todas, porque eu não conheço tudo que existe na Terra, mas até agora, tudo que Deus tem me revelado se forma em um triângulo. A base, você pode observar, a base do casamento é o homem, a mulher e o topo é Deus. Se o homem tá longe de Deus, tá longe do casamento. Se a mulher tá longe de Deus, tá longe do casamento. Então, para eu ser uma mulher de acordo com o coração de Deus, eu tenho que viver o triângulo perfeitamente. Em tudo a gente pode pôr o triângulo na nossa vida, por exemplo, na maternidade.
Não sou mãe ainda, espero um dia ser mãe. E na maternidade vai ser a mãe, o filho, os pais, o filho e Deus, para que você tenha uma maternidade perfeita. Entende? Então, tudo que a gente pode colocar na mulher, tudo que a gente pode ver na mulher de acordo com o coração de Deus, a gente vai retirar sempre isso. Você conhece quem que você é? Você sabe da sua filiação? Você sabe qual que é o seu propósito? Como que você vai ser uma mulher de acordo com o coração de Deus se você não sabe quem que Deus é na sua vida? O que que Deus representa na sua vida? Como que você vai ser uma mulher de acordo com o coração de Deus se você tem a sua filiação cagada? Se você não sabe quem que é Deus Pai na sua vida, se você não aceita Deus Pai para fazer as coisas dentro da sua vida, para cuidar da sua vida, se você não acredita em nenhum homem para cuidar de você, como que você vai acreditar em Deus que Deus vai cuidar de você? Se você não confia em um homem para cuidar de você, gente, não tem como você confiar que Deus vai cuidar da sua vida. Desculpa trazer isso hoje aqui pra vocês e de alguma certa forma pode escandalizar alguém que tá me assistindo nesse vídeo. Falar assim, meu, como assim que essa menina tá falando de homem na minha vida, que eu preciso de homem na minha vida? Mulher, você precisa de homem na sua vida. Você não nasceu pra ser sozinha. Não nasceu pra ser sozinha. Não nasceu. Você precisa ser do homem de Deus Pai, você precisa dessa imagem. Seja de um homem terreno, que seja virtuoso, um homem terreno virtuoso na sua vida. Você precisa disso, para que você seja reafirmada como mulher. Porque Deus fez isso. Deus quis que Deus reconheceu que você é mulher, Ele te deu dignidade, Ele te criou. Deus, Ele não criou para que você fosse inferior ao homem, não. No complementarismo, Deus, Ele criou o homem e a mulher com papéis diferentes para que eles pudessem se complementar, para que eles pudessem se complementar, porém com a mesma dignidade e a mesma imagem e semelhança. Você foi feita imagem e semelhança do Criador. Você foi feita imagem e semelhança de Deus. Por que você ainda insiste em não reconhecer isso na sua vida? Por que você insiste em denegrir a sua imagem e falar assim, eu não sou uma mulher que presta, sendo que você é a imagem de Deus? Sendo que Deus, Ele te deu um pai, te deu uma mãe, te deu alguém aqui na terra para que representasse o pai na sua vida. E você ainda não reconhece a filiação, você ainda não resolveu a sua filiação ferida. Resolve a sua filiação, resolve quem você é com Deus. E aí você vai entender o que é ser uma mulher de acordo com o reino. Eu vou falar pra você, faz assim 2 anos que Deus me deu essa passagem. E há 2 anos Deus vem trabalhando arduamente na minha filiação. Arduamente. Como eu disse pra vocês, não é perfeita. É muito melhor do que já foi, mas não é perfeita. Eu sei que tem muita coisa que eu, Bárbara, posso melhorar. E com a graça de Deus eu vou alcançar isso. Mas olha, eu espero assim, do fundo do meu coração, que Deus me dê a graça de conseguir ser uma filha melhor. Que Deus me dê a graça de reconhecer a minha paternidade. Mesmo que eu seja ferida, que Deus me dê a graça de curar todas as minhas feridas. Porque meu pai é uma pessoa incrível. Mesmo com todos os defeitos dele, assim. Mesmo com todos os defeitos dele. Sabe por que eu sei que ele é uma pessoa incrível? Não é porque ele nunca me abandonou, nem nada do tipo. Mas eu sei que ele é uma pessoa incrível porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Para você ser uma mulher de acordo com o coração de Deus, você tem que reconhecer isso. E eu te dei aqui o caminho das pedras. Para você reconhecer que você é uma mulher, imagem e semelhança de Deus. Vou repetir, eu tô sendo repetitiva porque isso é importante. Reconheça a sua filiação. Resolva a sua filiação. Saiba qual é o seu propósito em Deus. Depois que você resolveu a sua filiação, depois que você tá deixando Deus mexer na sua filiação, você vai entender quem que você é para Deus. Olha isso. Depois que você entender quem que você é para Deus, você vai cuidar da sua família perfeitamente, como uma mulher virtuosa. Porque não tem como você saber quem que você é para Deus e não se tornar uma mulher
uma mulher melhor para a sua família, para o seu marido. Não tem como. Porque quando você descobre, cara, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Entende? Ai, gente, Deus, assim... Sou apaixonada, sabe, pela palavra, por tudo isso que Deus, ele me revela como mulher mesmo. Por tudo isso que Deus, ele me coloca como mulher, que eu sou dentro do reino dele. Acho muito... Olha, dá até vontade de chorar, porque eu acho muito especial, sabe? Eu poder reconhecer como eu não sou uma mulher que não tem dignidade. Eu ter que lutar por uma coisa... Eu não preciso lutar por uma coisa que eu já tenho, que é dignidade. Eu preciso reconhecer que eu tenho essa dignidade, entende? Porque Deus me deu essa dignidade quando ele me criou. E nós somos igual homem em dignidade, em relacionamento com Deus, em semelhança. E o que falta ainda pra gente entender isso? Porque ser uma mulher de acordo com o coração de Deus não é algo extraordinário, não. É você se resolver. Bom, eu já tô aqui, sei lá, há 30 minutos falando, 40, não sei. Vou juntar as duas partes do vídeo agora e vou ver. Mas eu queria muito deixar aqui uma tarefa pra vocês. Que vocês reflitam sobre a filiação de vocês. Se a filiação de vocês é bem resolvida, tudo isso. Então vamos pra parte 2. Identificar o propósito de vida de vocês. Se você identifica o propósito de vida de vocês, então vamos pra parte 3, cuida da família. Porque você não tem como cuidar dos outros se você não cuida de você mesma. Por isso que cuidar da família é parte 3. Mas no todo, esses 3 são um só. Porque você não pode deixar de cuidar da sua família pra você se descobrir. Isso deveria ter acontecido antes. Mas, se não aconteceu, tá tudo bem. Você pode fazer agora. E ser uma mulher melhor pra sua família. Tá bom? Eu espero que eu tenha sido clara em tudo que eu quis dizer pra vocês. Que, assim, eu já tentei fazer esse vídeo umas 10 vezes quase. Mas eu tô muito feliz que hoje eu consegui. Porque hoje tá tudo muito mais claro, assim. Deus tem falado de uma forma mais clara comigo. E eu espero que eu tenha passado tudo isso pra vocês, tá bom? Muito obrigada a todas vocês que assistiram. E qualquer coisa, vocês podem vir conversar comigo. A Regina tem meu número, a Márcia tem meu número. Se vocês quiserem também, tem o meu Instagram pra conversar comigo. E é isso, gente. Tá bom? Até a próxima. Tchau!